Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. E hoje, mais uma vez, na presença da nossa parceira, a advogada Thaís Cremasco, que já passou aqui pelo nosso canal falando sobre racismo na escola. E hoje nós vamos bater em outro tema: assédio no trabalho. Doutora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Tá sendo bacana a nossa parceria, hein? Muito obrigada pelo convite, estou feliz em estar aqui, apesar de ser um assunto denso, né, mas acho que o canal tem que trazer para a população essa realidade que acontece aqui no nosso país, então é um prazer, uma honra muito grande, obrigada pelo convite. Vamos lá, doutora. Quando a gente fala em assédio no trabalho, não é só o assédio sexual que existe, a gente também tem o assédio moral, né? E eu quero que você mostre para a gente quais são as diferenças dos tipos de assédio que acontecem dentro do ambiente de trabalho. Tá certo. Bom, o assédio moral, diferente do assédio sexual, não tem nenhum contato físico, né? O assédio moral, ele se perpetua através de palavras, gestos, ausência de palavras, ausências de gestos, olhares. Então, é muito difícil definir, apesar de existir algumas definições, né? Então, toda ação ou omissão que traz, de alguma forma, um abalo para a moral, né, um abalo psicológico para aquele trabalhador, isso é visto como um assédio moral. Então, de repente, você pode falar para mim, Thaís, mas a pessoa que não fala bom dia, né, para alguém no trabalho, isso pode ser visto como um assédio moral? Sim. Um olhar ruim para aquela pessoa todos os dias pode ser visto como um assédio moral? Sim, é uma conduta repetitiva, é uma conduta que traz dor, que traz abalo no psicológico daquele trabalhador, e esse abalo também pode ir para a questão física. Então, o assédio moral, diferente do sexual, ele é algo que vai atingir a conduta, vai atingir o psicológico, vai atingir o íntimo daquele trabalhador, diferente do assédio sexual, que é uma conduta que tem a finalidade de obter alguma vantagem sexual, né? Ele pode ou não se concretizar, mas tem o objetivo de ter algum ganho no final das contas, mas aí eu vou explicar direitinho cada uma delas. Quando a gente pensa em assédio sexual, obrigatoriamente é considerado assédio sexual quando existe relação de subordinação ou não tem nada a ver? Olha, pela doutrina, pelo que a lei determina até agora, em tese sim, mas já existem inúmeras jurisprudências, julgados, inclusive processos que eu trabalhei, então eu tenho certeza que é verdade, que não precisa mais dessa subordinação. O assédio, então, assim, num primeiro momento, era visto dessa forma. Então, tem que ter essa relação de subordinação, tem que ser uma pessoa hierarquicamente superior, né, que causa esse assédio, com o objetivo de ter uma vantagem sexual. Mas com o tempo, né, com a evolução da legislação, com a evolução da própria sociedade, a gente já consegue entender e enquadrar o assédio sexual como qualquer investida sexual. Então, quando a gente pensar no assédio sexual para fins criminais, vai sim ter a exigência dessa subordinação. Mas para fins do trabalho, para fins de caracterizar para assédio no trabalho, indenização por danos morais em decorrência desse assédio, não há necessidade de que haja uma subordinação entre os agentes. Tá, e aí o que difere um do outro, essa parte criminal e o que não se torna criminal? O que eu estou querendo dizer? Vamos falar que nós temos dois colegas de trabalho que eles têm a mesma função, tá? E um colega de trabalho assedia sexualmente a sua colega, tá? Como que é configurado esse assédio? Para o trabalhista, resta amplamente configurado o assédio sexual. Então, um colega de trabalho teve uma importunação sexual, ela pode denunciar isso perante a empresa, né? Essa pessoa deve ser punida, talvez até com uma justa causa, depender da gravidade do que aconteceu. E essa mulher que foi vítima de assédio sexual no trabalho, ela tem o direito de ingressar com uma ação contra a empresa, porque a responsabilidade é da empresa,
justamente para o juiz averiguar se a empresa protegeu aquela vítima ou se falar, isso não é problema meu. Daí a empresa, inclusive, vai responder por não ter tomado nenhuma atitude. Isso é na esfera trabalhista. Na esfera criminal, ela vai poder entrar com um processo de importunação sexual, se o colega estiver no mesmo nível que ela. Se for superior, na esfera criminal, daí sim ela vai poder entrar com o processo de assédio sexual. Ah, interessante esse ponto que você citou, porque é a dúvida de muita gente, né? Então, colegas de trabalho que têm a mesma condição hierárquica e acontece alguma coisa na esfera criminal, entra como importunação. Se a condição hierárquica do agressor for superior, aí entra como assédio. Exato, isso para a parte criminal. No trabalho, tudo vai ser assim, processado como assédio sexual. Na esfera trabalhista, que é diferente da esfera criminal. São outros juízes, é uma outra forma, é uma outra legislação. E aí vamos supor que o seguinte, uma mulher, ela sofre esse assédio sexual, só que esse assédio sexual não tem provas concretas. O que eu quero dizer? Não tem mensagens, não tem e-mails, não tem marcas de agressão. Como que é conduzido esse processo até comprovar que de fato aconteceu o assédio? Bom, na esfera criminal, a palavra da vítima tem uma força super importante. Então, uma vez que a vítima for para uma delegacia e ela narrar uma conduta de assédio, a palavra dela tem um peso muito grande. Por quê? Porque todo mundo sabe que esse tipo de violência, esse tipo de crime, não deixa muitos rastros, ou só deixa rastro quando chegar numa situação muito grave. Então, a primeira coisa na esfera criminal, faça o boletim de ocorrência e a palavra da vítima tem um peso muito importante, muito valor, assim, um valor muito alto para a própria narrativa da vítima, na esfera criminal. Na esfera trabalhista, Léo, tem várias coisas que dá para a gente pensar e fazer. Uma delas, a pessoa não tem, então, nenhum tipo de prova, nenhum tipo de testemunha, mas sabe que alguém viu. Mas que aquele alguém talvez não se comprometa. Pode ser mandada uma mensagem para aquela pessoa dizendo, olha, você estava no momento que eu saí da sala daquela pessoa chorando? Então, assim, a própria vítima pode, de alguma forma, incitar as pessoas que viram aquele assédio a ter uma conversa que vai futuramente fazer com que o juiz entenda que aquilo aconteceu. Uma outra coisa que talvez não seja prova no direito, mas é uma construção. E as pessoas precisam saber disso para que a gente tenha uma mudança efetiva nas posturas. Manda um e-mail para o gestor. Olha, está acontecendo uma situação que eu estou me sentindo desconfortável com o colaborador, e daí cita quem é. E o que acontece na maioria dos casos? Quando as mulheres começam a denunciar os assédios, elas acabam sendo perseguidas no trabalho ou demitidas, que é uma coisa que a gente precisa estar muito atenta para conseguir trazer as provas antes que isso aconteça. Então, no trabalhista, é muito importante, sim, que a vítima tenha algum tipo de prova e evidência, porque a palavra dela vai ter um peso, mas não é igual no direito penal, onde a palavra da vítima vai ser praticamente com valor de prova mesmo. E aí a gente entra naquela questão da importância da denúncia, né? Como é importante denunciar. E aí você levantou um ponto que me surgiu uma dúvida. Vamos supor que a vítima ela é mandada embora, tá? E o processo está correndo, enfim, ela está indo atrás das coisas, só que ela não tem mais ligação com a empresa justamente porque ela foi mandada embora. Como que fica essa situação? Bom, a pessoa que for mandada embora depois de denunciar ou sendo vítima, né, de uma violência, de um assédio, ela vai poder pedir anulação daquela dispensa. Então, inclusive, tem processos, olha que interessante, Léo, que uma mulher vítima de violência pediu demissão e depois é possível cancelar aquele pedido de demissão, uma vez que foi demonstrado que ela só pediu demissão porque ela estava sofrendo violência. Então, assim, se tem uma coisa que é uma regra absoluta, é aprender a denunciar os tipos de violência que nós, mulheres, sofremos no ambiente de trabalho. Isso pode acontecer com o homem também, tá? O assédio sexual não é um crime e não é uma violência exclusiva das mulheres, pode acontecer com os homens também. Então, identificar,
buscar provas e denunciar. Essas três coisas são muito importantes. Por quê? Porque quando a pessoa sofre esse tipo de violência, ela tem uma garantia no trabalho de permanência, né? E é muito interessante porque muitas vezes a pessoa que sofre violência, que sofre assédio, ela tem uma redução da capacidade de trabalho, uma redução da produtividade, e isso normalmente é visto pela empresa. Então, a empresa muitas vezes não vê o assédio, mas vê que a pessoa está produzindo menos e acaba demitindo aquela pessoa pela queda na produtividade. Por isso que tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, eles devem ser amplamente, de alguma forma, provados e também denunciados, porque se você não denunciar isso, a sua falta de produtividade vai denunciar esse problema, porque a violência vai para algum lugar, né? A pessoa que sofre isso acaba somatizando e aquilo acaba sendo uma realidade no trabalho. E de qualquer forma, quando você não denuncia, os casos vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo, não é escandalizado, ninguém sabe, fica por baixo dos panos, mas a gente também tem a situação de que a mulher, muitas vezes, como você mesma disse, é ameaçada, ela é demitida, então tem aquele fator medo envolvido em toda essa história, né? A gente imagina quantos casos você pega para tratar, doutora, e você pode dizer, né, para a gente com mais técnica o que isso influencia na hora de fazer uma denúncia, na hora de denunciar um agressor, enfim, mostrar para a sociedade o que ele fez. Léo, eu costumo dizer que o medo é uma realidade na vida da mulher brasileira. Nós vivemos numa sociedade que estupra uma mulher a cada 8 minutos. Qual é a mulher que não vive com medo? Vamos falar então do trabalhador, um homem, um trabalhador. A gente vive num país que é extremamente, que tem uma taxa de desemprego extremamente alta. Quem é a pessoa que não tem medo de perder o emprego ao denunciar uma violência? Então, o medo é uma constante na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. E você está falando do trabalho, que é onde a pessoa tira o sustento. Então, a gente precisa conseguir denunciar apesar do medo. Acreditar que a denúncia é a única possibilidade daquela pessoa conseguir garantir pelo menos uma possibilidade de justiça e também garantir muitas vezes o seu emprego. Por quê? Porque quando a pessoa está sofrendo qualquer tipo de assédio, ela não poderá ser mandada embora. Né? A nossa legislação, ela impede a dispensa discriminatória. Ninguém pode ser demitido de forma discriminatória. Então, é muito importante a gente entender que a denúncia é o único caminho que a gente tem para tentar salvaguardar, garantir o direito dos trabalhadores do nosso país. E para que uma denúncia seja mais eficiente, eu vou utilizar essa palavra, doutora, qual é a dica que você dá? Ir direto para a delegacia, vai com uma testemunha, tem algum canal, é por telefone mesmo? Bom, não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas procure sempre um advogado. Mas se for para pensar como ter a eficiência na denúncia, a denúncia não precisa de advogado, você vai para a delegacia sozinha, a sua narrativa tem que ser vista como uma narrativa que aquele atendente vai colocar no boletim de ocorrência. Então, não é papel da polícia, no momento de lavrar o boletim de ocorrência, te questionar, né, que roupa você estava, como que era a sua relação com o seu empregador. Então, nada disso cabe quando você vai fazer o boletim de ocorrência. Lembrando que o boletim de ocorrência, para a finalidade do assédio sexual no trabalho e o assédio moral, é só, assim, é um documento a mais. Porque, na verdade, o boletim de ocorrência ele vai servir para o processo criminal. Para as garantias trabalhistas, não há necessidade nenhuma de ter o boletim de ocorrência. Então, na parte criminal, a vítima pode sozinha fazer a denúncia e o que ela falar tem que constar naquele boletim de ocorrência. Ela pode ir sem prova nenhuma, simplesmente a narrativa da vítima. Esse é um direito de todos os trabalhadores. Isso é um ponto, mas que também, como eu falei, é só importante para a seara criminal. Na seara trabalhista, aquela pessoa deve procurar, sim, um profissional para justamente ela saber como, no caso concreto, ela vai conseguir trazer provas. Que é o que eu te falei, Léo. O ideal é uma gravação com o assediador, o ideal é você ter alguma vítima alguma testemunha que fale para você, eu vi que você está sendo vítima. Isso é o ideal, mas a gente sabe que é um crime de difícil prova. Então, muitas vezes, a pessoa
vai para o ambulatório porque ficou nervosa. Então, se você pegar o relatório do ambulatório, vai ver que a pessoa chegou a ser atendida no ambulatório da empresa numa situação. A pessoa pode procurar um médico fora da empresa e daí esse médico colocar no laudo que a pessoa está sofrendo de depressão, de ansiedade, qualquer coisa do tipo, e para aquela médica, o trabalhador falar o que está acontecendo de verdade. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é tentar organizar qual vai ser a prova. Se a pessoa não conseguir uma prova concreta com o assediador, através de colegas de trabalho ou através de um psicólogo, um médico que vai narrar aquela situação que foi trazida pelo trabalhador ou pela trabalhadora. Tem sempre uma dificuldade para conseguir juntar esse conjunto probatório, né? É difícil, é conturbado, enfim, envolve várias vertentes aí que tem que tomar cuidado, mas ao mesmo tempo tem que ser denunciado, doutora, que é o que a gente fala bastante aqui, tem que denunciar. Com certeza. Eu te falo assim, que por mais difícil que seja, Léo, não é mais difícil do que sofrer calado. Não é mais difícil do que sofrer uma violência e não poder fazer nada, entendeu? Então, é difícil, mas é necessário. E é importante a gente salientar aqui que o assédio sexual, ele não só se configura um assédio sexual quando há toque, né? Quando há contato físico, certo? O assédio sexual, ele não precisa necessariamente ter a investida física. Se um chefe, por exemplo, chegar para sua subordinada e falar assim, eu vou te subir de cargo se você sair comigo essa noite, isso aí já é assédio sexual. Entende? Só a investida que tem objetivo de ter uma vantagem sexual já é suficiente para caracterizar o assédio sexual. E isso ainda acaba no ambiente de trabalho. E isso ainda acaba violando a liberdade sexual da vítima, né? Sim, com certeza, porque o que o legislador pensou? Quando ele fez, né, esse artigo de lei, ele pensou assim: a pessoa não pode se sentir de nenhuma forma obrigada a satisfazer o desejo sexual do seu superior hierárquico. Então, num primeiro momento, o legislador pensou isso, né? Então, assim, não é possível que a pessoa faça nenhum tipo de troca. Só que como eu falei para você, eu sigo, né, e outras muitas advogadas e advogados, a legislação vem caminhando no sentido de demonstrar que, muito embora lá no início, quando foi criada a legislação criminal falando sobre o assédio sexual, existia necessidade de subordinação, hoje em dia a gente entende que não, né? Dentro do ambiente de trabalho, a mulher que sofre investidas sexuais e aquilo acaba trazendo um abalo para a moral dela, ela também vai poder denunciar como assédio sexual. Por quê? Porque, Léo, muitas vezes a mulher sofre o assédio dentro do trabalho, ainda que seja um colega que chame para sair ou que dê investidas sexuais, muitas vezes aquela mulher tem medo de levar isso para dentro de casa. Isso acaba fazendo com que ela se sinta mal no trabalho, né? Mude o jeito de se vestir, mude o jeito de se comportar. Tudo isso gera, sim, um abalo para o psicológico daquela mulher. Por isso que eu defendo, e muitas outras pessoas defendem a tese de que dentro do ambiente laboral, sequer é necessário ter essa relação de subordinação. O colega que fica assediando a colega de trabalho, ainda que estejam no mesmo nível, ele gera, sim, um abalo psicológico para aquela vítima. E ela pode denunciar não só como assédio moral, também como assédio sexual, e o Poder Judiciário vai ter que dar conta de entender se a empresa foi omissa ou se a empresa esteve do lado da vítima. É um constrangimento sem fim, né? Porque eu fico pensando, a mulher, ela é vítima do assédio sexual. Como que ela vai trabalhar no outro dia com aquela mesma pessoa que a assediou no dia anterior? Sim, e assim, Léo, às vezes a gente precisa começar a falar isso que você está falando, porque a pessoa pensa assim, um colega de trabalho fez só um elogio. O seu ambiente de trabalho não é um ambiente que você quer ser elogiada. O seu ambiente de trabalho é um ambiente onde você vai para ganhar o seu salário, para trabalhar, para fazer uma mudança efetiva na sociedade. Então, para a vítima de violência, ainda que seja um elogio, já faz com que ela se sinta desconfortável ao trabalhar. Olha, tem casos de mulheres que,
O colega de trabalho falou: olha, você fica muito bem com essa calça, vem sempre com essa calça. E todo dia a mesma história da calça. A pessoa perde a naturalidade, ela perde o empenho, ela perde a vontade de elaborar, de trabalhar com alguém todos os dias observando a sua calça. Sabe? Então, assim, a gente precisa começar a olhar para a gravidade desse tipo de coisa. E daí, Léo, você vai falar para mim, poxa, por que as mulheres ainda têm o telhado de vidro? Por que as mulheres não conseguem alcançar cargos de gestão assim como os homens? Então, porque nós somos mais assediadas no ambiente de trabalho. E isso vai minando a nossa autoestima, vai minando a nossa capacidade de chegar nos espaços de poder. E a gente continua ganhando menos que os homens por causa disso. Porque existe, sim, uma dinâmica estrutural que faz com que, de alguma forma, as mulheres sejam impedidas de acessar esses espaços de poder. E uma das coisas que nos impede é esse tipo de violência. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Esse é um fato que a sociedade tem batido bastante, né, para conseguir essa entrada das mulheres nos ambientes de trabalho, em cargos de liderança. A gente está vendo uma melhorinha, mas é aquele trabalhinho de formiga. Vai conquistando aqui, conquista ali, mas ainda tem uma barreira gigante a ser vencida. Sim, e daí, Léo, quando a gente começa a pensar, né, por que está acontecendo isso? Poxa, nossa Constituição Federal é de 1988 e ela garante igualdade salarial entre homens e mulheres. Só que na prática nós ainda não vemos isso. Tanto no ponto de perceber que muitas pessoas são preteridas de promoções. Então, se for para promover um homem ou uma mulher, muitas vezes quem é promovido é o homem. Tanto quanto o salário de fato de alguns homens, porque daí muda, né? Para não ficar chato, não vai ter o mesmo nome o cargo, mas tem um cargo específico que normalmente é atingido por homens e esses cargos têm os melhores salários. Então, a diferença salarial ainda é uma realidade no nosso país. Claro, a desigualdade salarial entre homens e mulheres ainda é uma realidade. E daí vai ter aquele tiozão do pavê que vai falar assim: ah, eu não, eu prefiro mulher porque mulher trabalha muito melhor. Tudo bem, legal que você pensa assim, mas a realidade, os números continuam demonstrando que as mulheres recebem mais, recebem menos e trabalham mais do que os homens, o que é o pior. Recebe menos para trabalhar mais. A gente tem diversos casos de grandes empresas que o homem e a mulher têm o mesmo cargo, mas salários diferentes. Aí fica se perguntando, mas né, qual é o motivo? Qual é o motivo dos cargos serem diferentes? Se eles têm a mesma função, né, os salários serem diferentes, desculpa, eles têm a mesma função, exercem a mesma função todos os dias, estão com um objetivo em comum em mente e recebem salários diferentes. Essa é uma realidade, realmente, eu concordo com você, doutora. E quando a gente fala em assédio sexual, igual você citou, né, os elogios, as expressões, enfim, a gente está falando só do elogio, é a pontinha do iceberg. Isso quando não acontece agressão física e a gente tem os casos de estupro também dentro do ambiente de trabalho. Infelizmente, Léo, assim, existe mais do que a gente pensa. E além do estupro dentro do ambiente de trabalho, existem situações de estupro em festas do trabalho. E isso tem um impacto, sim, no trabalho daquela mulher. Então, assim, infelizmente, a violência contra a mulher não tem ambiente para acontecer. Ela pode, de fato, acontecer mesmo dentro do ambiente laboral, infelizmente. E aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né? Quando uma mulher é estuprada, é como se dividisse a vida dela no meio, né? Rasgasse Sim. Né? Nunca mais uma mulher que é vítima de violência sexual, ela nunca mais vai esquecer, não vai passar um dia da vida dela que ela não vai se lembrar do que aconteceu. Então, quando as pessoas falam, né, que isso é um marco, que isso destrói a vida, que isso divide a sua vida no meio, é porque, de fato, depois desse acontecimento, você vai sobreviver, você vai viver, mas você vai lembrar sempre daquela violência, né? Então, o estupro, e eu acho que quando acontece no ambiente de trabalho, é pior ainda, porque você está simplesmente tentando sobreviver através do seu trabalho, né? E daí você sofrer uma violência dessa dentro desse ambiente tem um impacto para a saúde emocional daquela mulher que é imensurável, não tenho o que falar. Que não, o ambiente de trabalho é visto por todo mundo, né? É como um local de amparo. Você está ali no seu ganha-pão, mas, poxa, você tem um amparo, você está trabalhando, né?
Então, peraí, eu tenho que sair de casa com receio, né? Uma mulher tem que sair de casa com receio de ser estuprada, violentada dentro do próprio ambiente de trabalho. A que ponto que a gente chega, né? Olha só, a audácia de quem comete esse tipo de agressão. O ambiente de trabalho, ele nunca é neutro. O ambiente de trabalho, ou ele te adoece, ou ele promove saúde. É sempre assim, essa é uma regra de ouro e é muito verdadeira. Então, se o seu ambiente de trabalho não está promovendo saúde, proteção, cuidado, conforme determina a nossa legislação e a nossa Constituição Federal, esse ambiente vai te adoecer enquanto pessoa. Então, essa eu acho que é uma regra importante para todas as pessoas pensarem. Esse trabalho está trazendo saúde, está me fazendo me sentir melhor? Se a resposta for não, é porque provavelmente ele está te adoecendo. Neutro ele nunca vai ser. E doutora, quando acontece dentro do ambiente de trabalho, a empresa ela é 100% responsável por essa conduta entre vítima e agressor? Na seara trabalhista, 100%. Na seara trabalhista, sempre vai ser visto a responsabilidade da empresa. Como? Ela poderia evitar o crime de estupro? Aquela vítima já havia, de alguma forma, alertado a empresa que estava sofrendo algum tipo de violência com algum colega de trabalho? Como que a empresa agiu depois do estupro? Léo, tem um caso de uma mulher que foi estuprada numa festa do trabalho, não era dentro do trabalho. Ao voltar para o trabalho, ela falou para as pessoas, olha, fui estuprada por 2 colegas de trabalho numa festa aqui da empresa, no dia tal, na hora tal, numa balada. O que a empresa fez? Trocou ela de posto de trabalho para um posto onde ela recebia menos e deixou os estupradores lá trabalhando no posto onde recebia mais. Ou seja, a empresa foi responsável, por mais que a empresa isso não aconteceu dentro da empresa, a empresa não sabia se aquilo era verdade ou não, era só a narrativa da vítima, mas a empresa tinha que ter sido, sim, cautelosa e cuidadosa com a narrativa daquela vítima. Então, a empresa sempre é responsável pelos crimes de estupro que acontecem com as vítimas que relatam isso para a empresa. Porque se uma trabalhadora chega para a empresa e fala, fui estuprada agora, no caminho, vindo para o trabalho, a empresa tem que tomar as atitudes de proteção àquela mulher, sob pena de estar sendo corresponsável por aquela violência. Então, não tem essa história de, não aconteceu na empresa, não é culpa minha, eu não tenho culpa do que o colaborador fez. Sim, você tem mais do que culpa, você tem responsabilidade. Então, a empresa é, sim, responsável pelos crimes de estupro que acontecem dentro da empresa, fora da empresa, com todas as colaboradoras que estão naquela empresa. É responsabilidade do empregador dar esse suporte e esse cuidado para as vítimas. Fora toda essa proteção, que você já mesmo disse que é obrigatória, no âmbito jurídico legal, como que a empresa deve proceder? No caso concreto, uma colaboradora que foi estuprada, além de dar todo o suporte para que aquela vítima procure o sistema de saúde, para tomar o coquetel anti-AIDS, fazer todo o transporte dessa vítima que está abalada, então a empresa ela tem que dar todo esse suporte psicológico e de saúde para a vítima, sendo ela dentro ou fora do trabalho, tem essa obrigação, né, de dar o suporte para a vítima. E se o agressor, se o suspeito, né, porque às vezes a empresa vai falar, mas eu não tenho certeza, não vi, não sei, ele for também um colaborador, a empresa tem obrigação de chamar essa pessoa, entender o que está acontecendo e tomar as medidas de cautela, como, por exemplo, afastar, né, o agressor do ambiente de trabalho para que isso seja averiguado. Então, é muito importante, porque a gente gosta, enquanto sociedade machista, de ter aquela ideia maluca de que as mulheres inventam estupro. Mas, na prática, isso não acontece. Na prática, o que acontece são que os estupros, eles não são levados às autoridades policiais. Veja que absurdo. Enquanto a sociedade fica se melindrando, mas e se for mentira? E se a vítima inventou? Na prática, o que acontece é que o estupro é um crime altamente subnotificado. As mulheres são vítimas e não levam isso para lugar nenhum. Então, na prática, a empresa responsável, ela tem sim que acolher essa vítima, tomar todos os cuidados com a saúde dessa vítima, física e psicológica, e afastar o agressor do posto de trabalho. Daí, se descobrir que, na verdade, não aconteceu, daí vai poder tomar as medidas contra a pessoa que inventou, né? Mas, num primeiro momento, é acolher a narrativa da vítima e tomar as medidas cabíveis.
E aí ela andaria junto numa investigação, vamos dizer assim, com as autoridades policiais. Com certeza, a empresa teria que, de alguma forma, se pautar, né, pela narrativa da vítima e acompanhar até o final das investigações. Se ficar comprovado que teve o estupro dentro do ambiente de trabalho ou de colegas de trabalho, a demissão é por justa causa, né? Porque isso é inadmissível dentro do ambiente laboral. E isso é inadmissível e é pouco, né? Só a demissão por justa causa. Devia ter uma punição ainda maior, mas aí fica por conta das autoridades. Eu perguntei bastante para você, doutora, sobre assédio sexual, porque a gente levantou um número e olha só. Tem um levantamento produzido pelo Instituto Patrícia Galvão que revela que 76% das mulheres já foram vítimas de alguma violência dentro do ambiente de trabalho. E isso envolve xingamentos, insinuações sexuais, agressões, enfim. A cada 10, 4 já receberam algum tipo de violência, já foram vítimas. Olha só o tamanho disso, né? A gente está falando de uma amostra gigante. Sim, eu não acredito nessa pesquisa, porque eu tenho comigo que 100% das mulheres que estão em ambiente do trabalho já sofreram algum tipo de violência dentro do ambiente laboral. Olha só. Eu falo isso com toda certeza. Não existirá uma mulher que trabalhe no nosso país de segunda a sexta e não sofrerá violência. Quando o Instituto Patrícia Galvão, com o máximo respeito, traz esse número, eu questiono esse número. Por quê? Porque muitas mulheres sequer se reconhecem vítimas de violência. Então, a mulher que muitas vezes respondeu, não, eu nunca sofri violência no trabalho, se você perguntar para ela assim, o seu chefe já falou para você que com esse cabelo você não vai trabalhar? Ah, não, já. Isso é violência. Isso é violência. Isso é violência no ambiente de trabalho. O seu chefe já falou para você durante vários, tá bonitona hoje, hein? Tá uma delícia. Ah, já. E a mulher entendeu aquilo como um elogio, mas aquilo é violência, aquilo é assédio sexual. Entende? Então, assim, muitas vezes a mulher não se reconhece como vítima simplesmente por não saber o que é a violência contra a mulher no ambiente do trabalho. Então, eu insisto que esse número é um número que não traduz a realidade. Acredito sim que todas as mulheres são vítimas de violência no ambiente laboral, porque a gente vive numa sociedade machista, né, opressora de mulheres. Então, eu acredito que esse número ainda não traz a realidade do que nós mulheres sofremos no ambiente de trabalho. E você acha que a própria empresa pode criar uma nova política interna, enfim, meios dinamizados de entregar a informação sobre assédio sexual dentro da própria empresa? O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu trabalho aqui no canal Operação Policial, né? E aí, nós mesmos do canal, a gente vai fazer como se fosse um treinamento para mostrar para os nossos colaboradores o que é de fato uma violência, uma agressão, o que é de fato um assédio sexual, um assédio moral, vamos exemplificar quando acontece e quando não acontece. Você acha que essa poderia ser uma solução para a gente diminuir esse número? Sim, que funciona muito bem no papel e no ISO. Porque na prática é muito interessante. Eu já fui convidada para várias empresas para palestrar, para falar sobre esse assunto. Já criei canal de compliance, já fui verificar como que funciona. Na prática, quando você faz a reunião prévia com a empresa e explica o que você vai falar para os trabalhadores, eles cortam a sua palestra. A empresa, ela quer ter um canal de compliance para que as mulheres, homens e trabalhadores denunciem os assédios. Mas, na prática, quando alguém denuncia, ou ele será mandado embora, ou fará uma reestruturação na empresa, ou não vai acontecer nada. É impressionante como as empresas tentam para ganhar um selo, para mostrar que estão fazendo um bom trabalho, só que na prática as empresas ainda não entenderam que o assédio, ele justamente atrapalha na produtividade do próprio colaborador. A pessoa que está trabalhando sendo assediada, ela não vai trabalhar bem. Então, sim, existem inúmeros caminhos para coibir. Existem inúmeros grupos, eu mesma faço parte do grupo de comissão de assédio dentro do Tribunal Regional do Trabalho para coibir as violências e o assédio que acontecem dentro do nosso Tribunal do Trabalho, com juízes, desembargadores e servidores. Então, o nosso tribunal tem um grupo de estudo, de apoio, para tentar coibir isso dentro do tribunal. Imagina o que acontece, então, em todas as empresas. Só que, na prática,
você percebe que essas empresas não querem botar o dedo na ferida. Né? Esse grupo que a gente trabalha no tribunal é um grupo seríssimo, que quer botar o dedo na ferida, e você vê que o negócio funciona quando as pessoas querem, de fato, a mudança. Mas eu acho que ainda, no ambiente privado, né, eles vão até a página 2. Depois eles não querem mais falar sobre isso. E para tudo ficar pior ainda, a gente tem o fato da vítima se sentir culpada pelo assédio sofrido, né, doutora? A revitimização é um fenômeno super importante para que a gente entenda a questão da violência no trabalho. Quando a gente pensa sobre revitimização, é esse medo, né, que a vítima tem de levar o processo em frente e tomar uma invertida. Então, é muito importante que a pessoa que está com medo de denunciar tenha em mente que existe um sistema de leis para que ela seja protegida para denunciar essa violência. Caso contrário, a gente vai perpetuar o jeito que está até agora. As pessoas vão continuar sendo vitimadas e não vão ter coragem de levar isso à frente. Por quê? Porque justamente quem se beneficia dessas violências quer que as pessoas acreditem que ela não pode denunciar. Se você denunciar, você vai perder o emprego. Mas se você também não denunciar, você vai perder o emprego. Você vai perder o emprego, porque você não vai mais produzir, você vai adoecer, você vai se afastar e você vai ser demitido da mesma forma. É isso que a gente precisa entender. A violência tem que ser denunciada porque é a última tábua de salvação das vítimas, tanto de assédio moral quanto de assédio sexual. Os impactos são muito grandes, né? Os impactos para a pessoa é uma ferida gigante. Doutora, a gente falou bastante sobre assédio sexual, agora vamos voltar para o assédio moral. E aí a gente tem diversas características que envolvem o assédio moral, que configuram, tá tudo certo. Eu quero entender de você, o que não configura o assédio moral? Nossa, é uma pergunta super difícil e eu vou te falar o jeito que eu realmente penso sobre assédio moral. Tá? Isso não está escrito na lei, mas a interpretação que você pode levar para o Poder Judiciário e para as pessoas entenderem o que é assédio moral é assim: assédio moral é tudo aquilo que abala o seu íntimo. É o que abala o seu psicológico. Daí, Léo, eu não posso te falar que alguma coisa não é um assédio. Porque eu, Thaís, posso não me sentir ofendida quando o meu chefe fala que eu estou bem com essa blusa. Você está bonita hoje. Eu, Thaís, posso não me sentir ofendida. Mas outra funcionária que trabalha comigo pode se sentir ofendida, assediada, inclusive moralmente, com esse tipo de comentário, porque de repente ela tem um marido ciumento e ela não quer receber esse tipo de comentário, né? Nossa, mas você faz tudo muito devagar, hein? E para mim, ser uma pessoa devagar pode ser ok, e para você isso pode ser assediador. Então, é muito difícil dizer o que não caracteriza. O que não caracteriza é quando a pessoa se sente ok com aquele comentário, com aquela conduta, com aquele olhar, com aquele comportamento. Vou te dar um exemplo clássico de assédio moral. Ser excluído de reuniões e encontros, de repente, fora do trabalho. Então, toda a equipe gosta de tomar cafezinho junto, chama todo mundo menos você. Eu, Thaís, não gosto da minha equipe, não quero tomar café com eles, para mim, essa exclusão pouco importa. Mas tem gente que vai se sentir moralmente abalada por estar sendo incluída dessas pequenas reuniões. Então, é difícil te dizer, pela lei, a lei fala assim, que são atos que têm que ser repetidos, né? Então, de repente, um ato único não caracterizaria um assédio moral. Isso é bastante falado dentro da doutrina, dentro da jurisprudência, os operadores do direito, os advogados falam muito isso. Eu não acredito nisso. E isso funciona também para o assédio sexual? Esse fato de ser atos repetidos? Pode ser um ato único? Só para o assédio moral. Para o assédio moral, dizem que tem que ser reiteradas condutas. Eu não acredito nisso. Eu não acho que tem que ser reiteradas condutas. Eu acho que uma conduta única, que tenha sido forte o suficiente para gerar um abalo emocional naquela pessoa, tem que ser tratado como assédio moral. Mas isso é um posicionamento meu, um posicionamento de alguns outros advogados, é um posicionamento que está estampado na jurisprudência, que é nos julgamentos, né, que tem no nosso país, mas, assim, tecnicamente,
o assédio moral vai se concretizar com a repetição de situações que podem ser muito pequenas de forma isolada, mas que dentro de um contexto maior traz um abalo específico para a vida e para a saúde daquele trabalhador. Então, são pequenas condutas reiteradas que trazem esse abalo que vai caracterizar o assédio moral perante a maioria da jurisprudência, dos advogados que defendem essa tese. Doutora Thaís, eu acho que tem que ser analisado sempre no caso a caso. Doutora Thaís, agora eu quero levantar aqui um exemplo simples de ser entendido. Vamos supor que eu sofri um assédio moral, tá? E eu quero que a empresa ela seja punida justamente porque ela foi omissa, não deu o suporte e etc. Quem da empresa que é punido? É o coordenador? É o chefe? É a pessoa que praticou o assédio, que praticou a agressão? Como que funciona essa seleção de punição? Tá. O jeito mais fácil, no trabalhista, é sempre a empresa. Sempre a empresa. Vai verificar qual foi a postura da empresa perante a denúncia de assédio e vai responsabilizar a empresa. CNPJ é ele que vai ser responsável pelo dano causado à vida daquele trabalhador. E daí a empresa vai ser mais ou menos punida a depender da postura que tomou. A empresa recebeu uma denúncia, foi lá, puniu o agressor, mandou o cara embora. Dificilmente esse trabalhador vai ganhar uma indenização por dano moral. Por quê? A empresa fez tudo o que tinha que fazer. Protegeu a vítima, cuidou da vítima, demitiu quem estava assediando. Perfeito. A empresa provavelmente não vai pagar por nenhum tipo de dano moral em decorrência do que aconteceu lá. Na esfera criminal e na esfera civil, aquela vítima vai poder buscar uma reparação contra o agressor, de forma específica. Diretamente na pessoa. Diretamente. Sim. Ah, você me xingou no trabalho. Vai lá, entra com processo de injúria, calúnia, difamação, pede uma indenização por danos morais contra o agressor, na esfera civil, na esfera criminal. Responde o agressor. Na esfera trabalhista, quem responde é sempre a empresa. Perfeito. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. E agora, doutora, a gente vai entrar numa parte da nossa entrevista que é bem delicada, que é o caso da dona Rosana Tavares, né? Que ela já passou aqui no nosso canal, conversou comigo, e é um caso muito delicado, porque a dona Rosane ela foi estuprada dentro do trabalho, com agressão física, verbal, enfim, uma série de coisas, né? E eu quero entender como que esse caso chegou até você, porque hoje o processo está nas suas mãos, certo? Isso, sim, é o meu processo. E eu quero entender... E ele chegou através da denúncia da própria vítima. A própria vítima fez a denúncia e chegou até você e você pegou o caso. E aí eu quero entender como que você lida com esse processo de uma pessoa que é estuprada dentro do ambiente de trabalho. Quais são as características desse processo? Como que esse processo é levado adiante? Bom, infelizmente não é o primeiro caso, né, de uma vítima de estupro dentro do ambiente de trabalho. Enquanto profissional, o que a gente mais quer é que o processo seja conduzido de forma rápida, né, dando efetivação para o que a lei determina, que é o afastamento do agressor, a punição do agressor, inclusive a punição por justa causa dentro do ambiente laboral. E enquanto mulher, enquanto ser humano, é absolutamente revoltante, né, saber que nós, mulheres, não temos pais nem para trabalhar. Olha, eu vou falar para você que esse é um dos casos que mais me chocaram aqui no canal desde a minha chegada, porque a gente está falando de uma moça de 45 anos de idade, 46 anos,
que ela realmente teve a vida ceifada de momento, assim, né? Porque eu conversei com ela, ela não consegue comer, ela tem alguns transtornos psicológicos pós-fato, ela tem tremedeira nas pernas, ela tem perda de memória. Então, assim, olha o impacto que o ato de um criminoso causou na vida de uma moça que saía de casa e trabalhava 12, 13 horas por dia, né? Que trazia o pão para dentro de casa, que sustenta o filho. Olha só o ponto que a gente chega. É revoltante, revoltante. Léo, o estupro, ele é um crime de ódio, né? O estupro, ele não é um crime sexual apenas. O estupro, ele tem o objetivo de justamente subjugar e violentar uma mulher. É um crime de poder. É um crime de ódio. Então, quando você fala, né, de tudo que acontece depois de uma mulher, com uma mulher que é estuprada, é justamente entender que, na verdade, é esse crime que é um crime que pretende, de alguma forma, acabar com a vida da mulher ainda viva. Né? É diferente, você percebe que tem muitas pessoas que ainda justificam os crimes de estupro, relacionando a questão da libido, a questão do sexo, e estupro não tem nada a ver com isso. Né? Num primeiro momento, você pode até pensar, sim, é por uma questão de libido, é uma questão de desejo sexual. Não! O estupro é um crime que tem o objetivo de destruir a vida de uma mulher. De destruir, de subjugar, de acabar com a vida de uma mulher, porque é isso que ele faz. Né? Então, quando você traz, né, tudo o que acontece na vida de uma vítima que foi estuprada, é isso mesmo. O estupro é uma arma de guerra. Né? As pessoas entravam no inimigo, estupravam as mulheres como arma de guerra. Então, a gente não pode se iludir que estupro tem apenas relação com as questões sexuais. Ele é o crime que determina a subjugação, a destruição e a morte viva de uma mulher. Exatamente, e pelo que ela contou, poderia ser qualquer outra mulher na cozinha daquele postinho de saúde que seria violentada por aquele agressor, né? Sim, sim. Não estou falando aqui que tem que ter motivação, não é isso, mas assim, sem motivo algum. Ele simplesmente entra na cozinha, abusa sexualmente da moça. E ainda a gente tem a omissão total da empresa, né? Uma falta de responsabilidade gigante com o ser humano, não é só com ela, é com todo mundo. Porque quando a gente pega um exemplo daquele para mostrar para a sociedade, nem pode ser chamado de exemplo. Né? Porque as outras pessoas do posto que tiveram que dar um apoio emocional, chamar a polícia para aquela moça que estava ali, naquele estado, né? Sim. Sim, e a gente sabe que a empresa tem uma função social. Claro. Né? O empregador, né, a gente vive num mundo capitalista, ele ganha o dinheiro em cima do trabalho humano, mas em troca ele devolve benefícios para aquela comunidade. Então, o empregador que acolhe a vítima não faz mais do que a sua obrigação, ao passo que o empregador que faz vistas grossas de uma denúncia, né, que faz vistas grossas de uma questão de violência sexual, ele está simplesmente, né, deixando que aquela vítima seja novamente vitimizada por não ter credibilidade na sua fala e continuar sofrendo em ter que, de repente, ter esse colega trabalhando com outras mulheres, né? Então, é muito triste e muito revoltante, enquanto mulher, enquanto operadora do direito, ver que simplesmente tem algumas empresas que não tomam medidas nem quando a nossa vida é destruída através de um crime como esse. Importante isso que você falou, que o amparo que a empresa deveria ter dado para a dona Rosane, na verdade, não é nada demais. É a obrigação da empresa, né? Teria que ter dado o amparo necessário. Legal. Exato, obrigação legal. Teria que ter chamado a polícia, teria que ter chamado a ambulância. Aí chega o coordenador, o supervisor, e fala para ela ir para casa dormir. Ela ali machucada, né? Marcas de sangue no chão. Ela, propriamente dita, jogada no chão. Como pode, gente? Como pode? Como a gente ver um caso desse, né? Hoje em dia? Não dá para acreditar. E logo depois ela ainda tem outros problemas para conseguir falar com a empresa, o outro chefe da empresa marca o dia que ela deveria ter ido até lá, né? Não atende bem, enfim, é como se ela fosse um lixo, né? É como se a mulher, nesse caso, fosse um lixo, porque a dona Rosane, ela representa várias outras mulheres, você concorda? Vocês, é tudo uma coisa só. E aí quando a gente olha esse caso, nossa... Sim, enquanto uma mulher vivenciar esse tipo de violência, nenhuma de nós seremos livres. Exatamente. Porque como que você trabalha tranquila ao saber que tem outras mulheres que estão sendo estupradas no ambiente de trabalho?
Né? Então, nós, é o que você falou, somos uma coisa só. Né? E é impressionante, e é criminoso, na verdade, como essa ausência de apoio que a empresa dá faz com que o agressor seja beneficiado. Porque, veja, se a empresa tivesse tomado todas as medidas de cautela, isso já não teria acontecido. Mas vamos supor que mesmo com todas as medidas, que a empresa fosse a empresa perfeita, isso tivesse acontecido. Se a empresa tivesse atuado na sua função social de promover saúde e bem-estar para os trabalhadores, esse homem teria sido preso em flagrante. Porque a empresa também ia ajudar no flagrante. Ia segurar. Você não vai sair daqui, ia fazer qualquer coisa. Então, o número de violências que uma mulher sofre depois de ser estuprada são inúmeros. Porque você é violentada na sua credibilidade, você está machucada e a pessoa quer entender, você faz o exame de corpo de delito. Então, assim, tudo que acontece com uma mulher depois do estupro em si dói tanto quanto o estupro, sabe? Então, a gente precisa começar a entender que a questão do combate à violência contra a mulher é uma responsabilidade de toda a sociedade. E quem está falando isso não sou eu, né? É a agenda da ONU. Aí, quando a gente fala de erradicação da violência contra a mulher, a gente está falando de uma agenda da ONU. Então, Organização das Nações Unidas. Então, não estamos aqui inventando. Então, a empresa tem, sim, a responsabilidade efetiva, conforme regras internacionais, Constituição Federal e regras infraconstitucionais de combater a violência contra a mulher. E a empresa não fez isso no caso dela, infelizmente. E o pior, né, doutora? O agressor está solto, agora ele vai responder processo justamente porque a dona Rosane chegou até você, né? Se não, era só mais um caso, ia cair no esquecimento, porque a gente sabe, né, que, como você mesma disse no começo da nossa entrevista, esses casos são subnotificados, né? O caso da Rosane é um. Sim. Quantos aconteceram, estão acontecendo agora, vão acontecer amanhã, né? Sim. E pela postura da empresa, provavelmente, se ela não tivesse denunciado, ela estaria trabalhando hoje com ele. Ou teria sido demitida por ter surtado dentro da empresa, por ter faltado da empresa inúmeras vezes para cuidar da saúde dela. Então, percebe que, pelo andar, né, de como as coisas estavam sendo conduzidas antes dela procurar a justiça, provavelmente ela teria sido revitimizada e perdido o emprego. Então, quando a gente faz uma denúncia, Léo, nós estamos fazendo uma denúncia por todas nós. Quando a gente rompe o silêncio, nós estamos, de alguma forma, beneficiando todas as outras mulheres. Porque se hoje uma mulher pode trabalhar sem autorização do marido, é porque outras mulheres antes da gente queimaram o sutiã para que a gente pudesse trabalhar. Né? Porque a gente trabalhava na fábrica sem direito a nada no começo da Revolução Industrial. A gente tinha que ter autorização do marido para trabalhar, trabalhava com filho, não tinha licença maternidade. Então, muitas mulheres lutaram para que a gente pudesse trabalhar. E eu preciso que toda a sociedade entenda que nós, todas mulheres, temos que nos unir para deixar um mundo melhor para as mulheres que vão trabalhar depois da gente. Porque do jeito que está agora, não está bom, não. Porque as mulheres continuam sofrendo violência. E a gente ainda continua com medo de denunciar, justamente por essa postura que nos assedia novamente. Quando a gente vê a empresa sendo omissa, o agressor solto, a vítima sendo revitimizada, a engrenagem está girando ao inverso, né? Está totalmente ao contrário, né? O que deveria estar acontecendo, de fato, não está acontecendo, e o que a gente vê é uma situação horrorizante. Inclusive, a própria dona Rosane já tentou tirar a vida 2 vezes após o acontecido. Olha o ponto que chega, né? Porque como que vai tratar isso, né? Sim, realmente, quando você pega todos os crimes, assim, que são violências contra a mulher, no sentido de ser um estupro ou um atentado que seja muito violento, é um trauma, né, que a pessoa precisa de anos para conseguir voltar, pelo menos, para a neutralidade. Eu acho que, eu realmente acredito, infelizmente, que após um estupro é muito difícil você viver como antes dele. Né, mas é possível viver. Né? Eu, assim como muitas mulheres, fui vítima de violência sexual na minha vida,
E eu acredito e eu gosto de falar isso para as mulheres, porque eu gosto de mostrar que existe uma vida depois disso, né? Mas a gente volta, a gente não volta a mesma coisa, mas a gente volta e a gente precisa continuar lutando para que outras mulheres um dia não passem por isso. Então é aquilo que eu falei, a gente pega a força de quem veio antes, a gente segue e deixa um mundo melhor para quem vem depois. Com certeza. Doutora, aí a gente tem a página Mulheres pela Justiça, né? E aí eu quero que você conte um pouquinho dessa página, que aí a gente usa a rede social a nosso favor. Então explica para mim como começa essa página, o que essa página tem de objetivo, conta pra gente. Mulheres pela Justiça começou em 2016 com uma juíza que me chamou para que a gente montasse um grupo de apoio para as trabalhadoras do Fórum Trabalhista de Campinas. Então, eram trabalhadoras terceirizadas, juízas, servidoras, que poderiam ter um suporte sobre essa questão da violência contra a mulher. Então, ele nasce nesse ambiente, do Fórum Trabalhista mesmo, né, de Campinas, com esse objetivo de ouvir e ajudar mulheres vítimas de violência. Então, a gente recebia as denúncias, né, transformava em processos e decidia junto com a mulher como que a gente poderia auxiliar. Vai ser junto da mulher para ir até a delegacia fazer o boletim, é um processo, tem que acompanhar. E daí, na verdade, o Mulheres pela Justiça cria uma teia de suporte para qualquer mulher que sofre violência no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico. O Mulheres pela Justiça, ele não se define em nada que a gente não faça. Para você ter ideia, Léo, a gente já até conseguiu tirar a tatuagem de mulher que tinha tatuado o nome do agressor, que ele obrigou ela a fazer uma tatuagem no corpo, e a gente conseguiu fazer com que ela encontrar um tatuador que cobriria aquela tatuagem. Então, o que a gente faz? O que o Mulheres pela Justiça faz hoje, não mais no âmbito só do direito do Fórum Trabalhista? A gente recebe denúncia de mulheres. Essas denúncias vão ser tratadas, a gente vai buscar, junto à assistência social, psicólogas, advogadas, para entender o que aquela vítima precisa, e daí a gente monta uma rede de apoio para que ela consiga sair daquela situação de violência em vida e feliz, e é isso que eu acredito que vai acontecer com a Rosana. Essa rede de apoio, ela é voluntária? Voluntárias, são advogadas, juízas, psicólogas, servidoras públicas, médicas, dentistas. Então, daí a gente vai procurando e vai tentando, no caso a caso, verificar o que a gente pode fazer para ajudar aquela mulher que está sendo vítima de violência. E se você tiver esse número, hoje essa página já conta com quantos casos, quantas mulheres que já foram procurar vocês? Nossa, eu acredito. A gente faz atendimentos presenciais às sextas-feiras de manhã no CEAMO, que é um centro municipal, né, de referência da mulher. Toda sexta-feira a gente atende pelo menos 10 casos. Agora, casos virtuais, eles vêm todos os dias também para a página. Eu não tenho um levantamento de quantos processos o Mulheres pela Justiça já atuou, ou quantos auxílios, mas de 2016 para cá, acho que toda semana 50 casos a gente atende, com certeza. Que é bastante, né? Sim. E o impacto que essa página, todo esse trabalho tem para a vida das mulheres é muito significante. Eu tenho muita convicção e um sentimento de muita paz de que salvar a vida de uma mulher já é salvar muita coisa. Então, eu nunca fico, assim, nunca penso, né? Nossa, será que o Mulheres já atendeu? Assim, o Mulheres existir e a mulher saber que ela pode denunciar e que ela vai ter todo o suporte gratuito de tudo, absolutamente tudo que ela precisar, isso para mim já faz com que, de alguma forma, ecoe para as mulheres assim, você tem para onde ir. Você pode contar com apoio, né? E o apoio do que você precisar, desde uma cesta básica até uma consulta ginecológica, o que for. Você vai ter um suporte para sair dessa situação de violência. Então, eu acredito que isso é o maior... Assim, é a maior recompensa que a gente pode receber enquanto coletivo, enquanto mulheres que pretendem, de alguma forma, ajudar outras mulheres. E, doutora, a gente está chegando para o fim da nossa entrevista e eu te fiz uma pergunta quando a gente falou sobre racismo na escola e eu vou te fazer a mesma pergunta aqui. O que a gente pode fazer para mudar esse cenário do assédio sexual, do assédio moral dentro do trabalho? Quais são as ações que tanto a sociedade quanto as empresas privadas e empresas públicas podem fazer para melhorar esse número? Nós precisamos identificar e denunciar
todas as formas de violência. Porque, primeiro, é importante que a vítima se perceba enquanto vítima daquela situação. Saber o que de fato é a violência, saber que ela está sofrendo uma violência. E muitas vezes a pessoa não sabe que está vivendo uma violência. Muitas vezes ela começa a sentir dificuldade para dormir, começa a sentir as mãos geladas, não tem mais prazer de trabalhar, mas ela não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas quando você coloca a cabeça no travesseiro e começa a pensar naquilo sem parar, provavelmente você está sendo vítima de alguma violência. Então, identificar a violência, respeitar esses sinais que o seu corpo, que a sua mente estão te dando sobre uma situação que você está vivenciando. Identificar é a primeira coisa. E a segunda coisa é denunciar. A denúncia é extremamente importante, levar para os órgãos responsáveis. Pode ser coletivo de apoio à mulher, pode ser advogado, pode ser a própria polícia, pode ser canal interno de compliance, pode ser um e-mail para o seu gestor narrando aquilo que aconteceu. Então, denunciar é muito importante para que a gente consiga uma mudança efetiva na nossa sociedade. Eu sempre falo, Léo, e vou repetir. Hoje, nós estamos usufruindo de todas as conquistas das pessoas que lutaram antes da gente. E a gente vai deixar para o mundo conquistas que a gente conseguiu agora para que a gente tenha um mundo melhor lá na frente. Então, é essa passagem que eu acho importante para que a gente entenda que denunciar sempre vai ser o melhor caminho para uma mudança efetiva na sociedade. Perfeito. Mais alguma coisa que você quer colocar na nossa reunião aqui, doutora? Não, tá tudo certo. Queria agradecer o convite, dizer que é um prazer muito grande estar com vocês sempre e agradecer o interesse, né, no tema. Eu acho que o ambiente de trabalho acaba sendo um ambiente que as mulheres sofrem muita violência. Muito obrigado, doutora. E a vocês que nos assistem, hoje nós conversamos com a advogada Thaís Cremasco sobre o tema assédio no trabalho. Eu vou pedir para a produção deixar aqui embaixo o link da página Mulheres pela Justiça e se você tiver qualquer dúvida ou quiser mandar para a gente algum caso, fique à vontade e é através do e-mail op@medialand.com.br. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço. Até mais.